escolheram em vez de Maria, homenagear o espírito dessa grandeza, quando temos tantos palestrantes, né? E eu fui escolhido. Então, soldado no quartel, né? Sei que tem irmãos que já têm o dom da palavra, fica mais fácil, né? Mas, que espírito é esse? Maria de Nazaré. Gostaria, se pudesse, passar um filmezinho para a gente iniciar, para nós fazermos uma análise desse espírito, né? Da grandeza desse espírito. Preciso ficar em casa o dia todo. Não pode, Zacarias. Você foi o escolhido para queimar incenso no templo. Eu? Isabel, pegue a minha túnica. Mas, Zacarias, e seu coração? Oh, não, obrigado. Minha túnica resolve. O senhor vai ouvir as orações de Israel. Salve-nos e ajude-nos a obedecer à lei. E, Senhor, conforte minha esposa em sua tristeza. Ela sorri, mas seu coração está partido. Se quiser que eu trabalhe outra vez no templo, me sentirei honrado, é claro. Não temas, Zacarias. Eu sou Gabriel. O Senhor respondeu a sua oração. É mesmo? Mas qual delas? Sua esposa Isabel terá um filho. E vocês o chamarão de João. Minha esposa? Um filho? É impossível. Para Deus tudo é possível, Zacarias. O seu filho será grande aos olhos de Deus, pois ele vai preparar o mundo para a vinda do Messias. Mas tem certeza de que sou Zacarias, certo? Minha esposa e eu somos avançados em idade. Não podemos ter filhos. Zacarias, por não ter acreditado em minhas palavras, ficará incapacitado de falar e ouvir. Salve Maria. O Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Por que me saúda assim, Senhor? Não tenhas medo, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Tu darás à luz um filho. Seu nome será Jesus. Um filho? Ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre. Mas como pode ser isso? Eu estou noiva de José, o carpinteiro, e nós nem estamos casados ainda. A criança que tu terás é filha de Deus, pois para Deus nada é impossível. Eu sou a serva do Senhor Deus. Que seja feita a vontade dele. Bom, nós vimos o mesmo anjo trazendo a notícia para duas pessoas. A primeira, Zacarias, que duvidou, mesmo quando o anjo falou que para Deus
nada é impossível, ele ainda colocou: será que é o Zacarias certo? Já Maria, ela não duvidou, ela fez apenas uma observação: eu ainda sou noiva, ainda não casei. E quando o anjo falou: para Deus nada é impossível, ela se ajoelhou e falou: cumpra-se na serva do Senhor a sua vontade. Então, para a gente ver a mensagem trazida pelo mesmo anjo e como foi recebida pelas pessoas, para a gente ter uma noção da grandeza de Maria. Não duvidou, né? Falou: cumpra-se a vontade do Senhor na sua serva, né? Então, no livro A Caminho da Luz, nós vimos que 2 vezes os Cristos se reuniram. A primeira, quando a nebulosa se deslocou para a formação do planeta, e a segunda, os Cristos se reuniram para analisarem, estudarem e programarem a encarnação do Cristo, que nós conhecemos como Jesus. Quando nós lemos as obras de André Luiz, nós vemos a programação para a reencarnação desse ou daquele espírito, como dar uma mão de obra, quem vai ser os pais. Será que nessa reunião para a encarnação do Cristo, será que não foi escolhido ali quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe? Isso estou deixando para vocês movimentarem o cérebro, né? Pensarem: será que aconteceu? Será que foi possível? Mas se nós que somos ainda espíritos pequenininhos temos uma programação para reencarnar, imagine, né, Jesus. Mas me coube, engraçado que eu troquei de bolsa, o livro ficou na outra. Um livro na qual está sendo efetuado os temas, né? Foram passados 4 itens, né? Um dos itens é a boda de Caná, ou Canaã, como queiram. E essa é uma passagem muito significante, que tem, né, a nossa personagem, Maria, envolvida não, sendo a participante também da história. Mas se nós pensarmos na parábola da perda do paraíso, quando a criatura se afastou do Criador através do seu livre-arbítrio, né, decidiu se afastar do Criador, se afastar das leis, ele mesmo criar as suas leis, ele mesmo traçar o seu caminho. E com isso, os antigos profetas costumavam falar que quando se deixava de adorar, ou talvez a palavra certa não seja adorar, mas cultuar, né, um Deus, passava-se a cultuar ou adorar outros deuses, eles costumavam dizer que a pessoa estava prostituindo ou a cidade inteira ou o indivíduo, porque passavam a adorar outros deuses. Então, eles também perguntavam: será que essa vai acontecer novamente, a união do Criador com a criatura? Essa era a pergunta
E os profetas sempre traziam informação. Né? E qual é a informação que eles traziam? Deixa eu achar aqui, eu relacionei um bocado deles. Mas o que eles diziam era o seguinte: olha, vai haver, sim, mas isso vai se dar através, essa união vai se dar através do casamento. Bom, aí ficava todo mundo, né? Até que chegou a boda de Caná, e ali queria ser realizado um casamento, cujo indivíduo, que era o noivo, estava representado ali, o indivíduo, mas esse casamento seria a união entre o Criador e a criatura. Então o indivíduo, ou a cidade de Canaã, ou Jesus, né? Jesus como o noivo, né? E a noiva, a humanidade, representada ali naquele casamento pelo indivíduo, né? Queria se casar, mas estava, segundo os profetas, ali se realizaria novamente a união entre o Criador e a criatura. Vejamos a pergunta 309 do livro Consolador. Eu acho que eu fiz uma programação. Aqui. Morre não. Aponte Para lá? Qual deles? Esse? Aí. Não, opa. Não vou avançando, peraí. Aí. Para vocês verem. Do livro Consolador. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Aí Emmanuel vai responder: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Então, aqui nós já temos no livro Consolador a explicação, a fala de João Batista, né? E ele sabia que Jesus era o esposo da humanidade. Tanto João Batista conhecia Jesus, conheceu logo Jesus quando a pomba se aproximou dele, aproximou de Jesus. E ele sabia que aquele era Jesus. Tanto é que ele vira para os seus discípulos e fala: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os dois discípulos dele, André e João, ao ouvir essa fala de João Batista sobre Jesus, eles passaram a seguir Jesus. E logo em seguida, eles seguiram Jesus, foram e falaram para os seus irmãos: olha, encontramos o Messias. E os irmãos também vieram, Tiago e Pedro. Então os quatro passaram a seguir Jesus, e logo em seguida ele encontrou Filipe, chamou Filipe e pediu que Filipe chamasse Natanael. E Natanael veio
Porque Filipe falou, olha, encontramos o Messias. E ele veio, e quando chegou o próximo a Jesus, Jesus falou, olha, Filipe foi te chamar, você estava lá embaixo da árvore. Só por Jesus ter feito esse relato, que ele se encontrava embaixo da árvore, ele acreditou piamente que ele era o Messias e passou a segui-lo. Natanael mudou posteriormente de nome, vocês não vão encontrar como Natanael, passou a se chamar Bartolomeu. E esses 6 seguiram com Jesus para as bodas de Caná. Eu tenho, o pessoal aqui já me conhece há bastante tempo. Dificilmente eu chegaria aqui na frente, eu teria tranquilidade para falar. Mas o tempo vai passando, né? E eu fui deixando os apontamentos, fui deixando de lado. Trago aqui meu roteirozinho, né? Já não botava nem mais slide, mas eu achei importante colocar alguns slides, porque nós vamos ter umas passagens aí em que sou eu. Ainda sobre o assunto do casamento, porque nós vamos encontrar os profetas antigos, né? E vamos também encontrar os apóstolos falando sobre o mesmo assunto. Em Mateus 9, 14 e 15, então vieram a ele os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Então Jesus está afirmando que ele é o esposo da humanidade, e que essas bodas, ou o casamento, como em vez de bodas, vamos usar casamento, que esse casamento está sendo realizado, é o casamento dele com a humanidade. Aquilo que o povo hebreu esperava, ou esperou durante muitos séculos, reatar essa união entre o Criador e a criatura. Você quer que eu faça isso? É melhor, né? Acho que eu estou passando até demais. Eu entendi o que está acontecendo. É que eu estou passando aí, mas não passo aqui. Não passo o meu, né? Então, vamos lá. Tem que voltar para a história. Aí. Isso aí foi o que você falou. Esse foi o que eu falei? Então agora eu tenho que apertar a bola. Não, é melhor você passar aí para mim. Isso aí. Sim. Então vamos lá. Isaías 62, né? Versículo 5. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se agregará com você. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido.
o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Eu, Santo de Israel, é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Então nós estamos vendo os profetas antigos, né, colocando que, no caso Deus, o Criador, está reatando, ou vai reatar, no caso dos profetas antigos, até o acontecimento da boda de Canaã, essa união do Criador com a criatura, e se dá através de uma festa de casamento. Então Canaã, Jerusalém, Israel, tudo representa a humanidade, que é a noiva. Aí no livro Paulo e Estevão, eu já li o livro, né? A gente chora muito. Antes se nega, né? Estava lá Estevão, Saulo massacrando Estevão. Aí Estevão vira para Saulo e fala assim, ó: compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade. Então tudo o que se vem falando é que naquela época a visão de Estevão já era uma visão de um espírito já bem elevado, que ele sabia que Israel representava a humanidade. Então que tempo chegaria que não ficaria somente ali em Israel, você sairia dali para o mundo todo. Então deixa isso aí mesmo. Agora em Apocalipse 21, tá lá. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então o que ele está dizendo? Ele viu a nova Jerusalém, ou seja, a nova Jerusalém que ele está vendo é uma humanidade nova, tá? Uma humanidade que já melhorou, né? E que Deus descia do céu e essa humanidade já estava preparada, né, para receber o seu esposo. Então o Apocalipse está dizendo, está mostrando o seguinte: ele está mostrando uma terra redimida, uma terra regenerada, ou nós, a criatura, né, também regenerada. Então a boda de Canaã é um símbolo espiritual da evolução nossa. E qual é a parábola que Jesus utiliza, né, para mostrar essa união da criatura com o Criador? A parábola da festa das bodas, que nós temos que ter uma veste nupcial, e essa veste nupcial é o nosso perispírito. Nosso perispírito tem que dar público para nós podermos partilhar desse casamento. Não, ainda não. Aí nós vimos que eu não li o versículo, né, que fala sobre a boda, né? Então, está dizendo que houve um casamento. Maria era conhecida da família, chegou na véspera, ajudou a preparar, né, todo o preparativo para a festa. E nisso chega Jesus com os 6 discípulos. Tá? E no transcorrer da festa, acaba o vinho. E aí Maria vai até Jesus e fala para ele: olha, acabou o vinho.
Tem várias falas. Uns falam, mulher, o que tenho eu contigo? Já a Bíblia que eu estava lendo diz, não diz mulher, diz senhora. Senhora. Já o livro que nos foi passado para o estudo e desenvolvimento do tema, ele já fala, mãe, olha, há tempo para tudo. Já fala de uma forma bem mais suave. Mãe, há tempo para tudo, ainda não chegou meu tempo. Mas ela vai, conversa com ele, e ele aí realiza o que se chama milagre, a transformação da água em vinho. Mas existiam 6 vasos de pedra, né? 6. Ela fala, chega para os serventes lá e fala assim, olha, fazei tudo o que meu filho mandar. E ele manda fazer os 6 vasos de pedra. Quantos eram os discípulos? 6 discípulos. 6 vasos de pedra. Aonde vieram as leis de Moisés? Vieram através de quê? Das pedras. Tá? E ele transforma, faz a transformação ali da água em vinho, dizendo o seguinte, aí é o simbolismo, tá? Aí vai entrar o simbolismo, porque o Evangelho de João é um evangelho bem mais espiritual, e ele utiliza muitos símbolos. Quando se dá essa festa? No terceiro dia, ele faz questão de frisar. Quando se dá essa festa? No terceiro dia. O que Pedro fala? Um dia corresponde a 1000 anos. Um dia do Senhor corresponde a 1000 anos. Mas vamos deixar isso mais para o final. Ele quis dizer o seguinte, ele foi e mandou botar água nos 6 vasos. Prestei mais atenção. Ele não mandou pegar o recipiente e limpar para botar uma água, né, limpa e fazer a transformação da água no vinho. Não. Ele mandou encher. O vinho estava acabando. Qual é o significado do vinho na Bíblia? Conhecimento. Então, o conhecimento estava acabando por quê? Por que o conhecimento estava acabando? Porque os judeus passaram a fazer o culto externo, a só cultuar o que estava externo. Ia lavar a mão, né? E Jesus estava trazendo um ensinamento novo. Mas esse ensinamento novo, ele fala o seguinte, um conhecimento novo, ele manda encher os vasos até a boca. Quantos eram os apóstolos? 6. Esses 6 tinham condição de abarcar ou captar todos esses conhecimentos. Mas você vê o seguinte, que ele misturou o conhecimento que já tinha dos judeus e mais o conhecimento que ele estava trazendo, mas mandou encher até a borda. Por quê? Porque os 6 que estavam com ele, aí foi quando ele fala para a mãe, olha, você está certo quando você me pediu, né, para transformar, né? Você não falou transformação, você falou, olha, o vinho acabou, dá teu jeito. Olha a confiança que Maria tinha, meu Deus. O vinho acabou. Ela sabia ou não sabia que ele tinha condição dele? Olha aí, é contigo, né? Aí depois ele, numa conversa em particular com ele, ele falou assim, olha, ainda não chegou o meu tempo, não me peça
não me peça outro tipo de coisa semelhante, né? Eu te entendo. Mas qual é um dos mandamentos que está lá? Honrar pai e mãe. Quando ela pede um favor a ele, se ele não faz, estaria desobedecendo a mãe? Estaria honrando o pai e mãe? Ele deu uma demonstração ali de que honra pai e mãe. Ele acata o pedido dela, mas fala com ela, olha, outro tipo de coisa, né? Ainda não é o momento. Porque você tem condição de saber o que é certo, mas os outros ainda não. Nós acreditamos na reencarnação. São um número pequeno perante a humanidade. Agora, você tenta passar, as pessoas aceitam? Não sei. Então o que ele está falando para ela, senhora, você sabe, você conhece, mas ainda não é momento porque eles não estão preparados, não têm a capacidade, não vão captar ainda. Por isso que ele não descer os tonéis até em cima, porque os 6 tinham. O que ele fala quando reunia os apóstolos? Olha, o que eu falo para vocês, eu não falo para os outros, porque eu não tenho condição. Vocês já têm, vocês estão preparados, né, para isso. Aí o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, se eu não me engano, é que eu não anotei não. Se eu não me engano, acho que é a questão 171. Eu peguei só um trecho, tá? E não botei. Eu acho que eu não botei aí, viu? Passa aí para ver. Não botei não. Esqueci de botar. Ele diz o seguinte: em verdade, olha só, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas. Mas podemos aproveitar a sublime expressão simbólica. Olha a colocação de Emmanuel. Simbólica. A passagem foi um simbolismo. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Quando a pessoa toma um vinho, que o vinho, no caso ali, é o vinho do conhecimento. O pessoal toma um vinho e fica embriagado, né? Nós, quando adquirimos o conhecimento, também nos embriagamos. Eu me lembro quando eu conhecia a doutrina espírita, eu devorava os livros. Fiquei embriagado pelo conhecimento. E esse vinho se refere ao conhecimento. Também nós na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Poxa, a gente fica noivo 3, 4, 5 anos, já, né? Quer desistir? O Jesus já está noivo da gente há 2 e ainda tem uma paciência grande, imensa com a gente, né? Ele é que Emmanuel está dizendo, ainda não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos.
imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo o quanto ele vos disser. O que a irmã está dizendo, já se passaram 2025 anos. A frase de Maria está tão nítida até hoje. Fazei tudo quanto ele vos disser. Temos feito. Temos feito. Um noivo que espera pacientemente pela gente. Escutando semelhante advertência de Maria, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Eu, da minha parte, sei que não estou fazendo. Os ensinamentos estão aí, mas estou procurando me esforçar. Então, os 6 vasos é o símbolo do homem que está disposto a receber em sua consciência um novo conhecimento, uma nova doutrina, um novo ensino. Vejamos o profeta Jeremias. Também acho que não coloquei. Não coloquei. O profeta Jeremias, no capítulo 13, versículo 12 e 13, ele fala o seguinte: portanto, diz-lhe estas palavras: assim diz o Senhor Deus de Israel, todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dizes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra. Qual é a embriaguez que ele está se referindo? O conhecimento. Está dizendo, ó, profeta Jeremias, né, falando sobre o vaso, né? Oi? Já? Eu ainda nem então, ainda nem entrei nos outros vídeos. É porque é gostoso, né? Falar de Jesus, falar de Maria, é gostoso. Bom, eu já falei que o vinho, então para encerrar, não, peraí. O que os espíritos, o espírito de verdade orientou a Kardec que botasse lá nos prolegômenos do livro dos espíritos? Né? A vinha, né? E o que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira, né? Nós somos os ramos. E aí o Espírito de Verdade pede para Kardec desenhar lá. Por quê? Porque o bago, a uva, o bago, está ali o corpo e o perispírito. A essência, o líquido, da onde é extraído o vinho, é o espírito. Então o vinho é o espírito puro. E nós passamos várias existências sendo esmagados. Existência, nós somos esmagados para que seja extraído de nós o vinho puro. Mas tem o detalhe da água. A água é o renascimento. Nós reencarnamos através de quê? Através da água. Olha o símbolo da água. A reencarnação se dá através da água. Tanto é da palavra. A conversa com Nicodemos, né? É preciso nascer da água. Então, nós nascemos da água para nos transformarmos através das diversas reencarnações, sendo esmagados ali, para que nos transformemos de água em vinho. Então agora temos que morrer.
Agora temos que pôr isso. Aí vamos entrar no item da decisão de Tiago, né? Tiago, Maria tinha 4 enteados, né? Um deles era Tiago, né? E ela conversando com Tiago chega para ela e fala: por que Jesus é tão diferente dos demais? Né? Aí ela responde para Tiago: olha, ele foi gestado por mim, nasceu de mim, mas eu fui apenas, olha a consciência do Espírito de Maria, eu fui apenas o canal para ele vir ao mundo. Ele é o Filho de Deus. Você agora passou a minha frente, hein? Gostei, valeu. Tá ligado. Eu esqueci de... Ele é o Filho de Deus. Eu e José fomos apenas os zeladores dele. Rapaz, é uma consciência, né? Não quero que você entenda como uma afirmação de desamor quando ele chegou e falou: olha, quando ele chegou e falou: quem é meu pai, quem é minha mãe, senão aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Ele nos ama muito. Passa aí, Paulo. Não, Paulo. Ele nos ama muito, entretanto, o seu amor vai além da família consanguínea. Jesus não veio apenas para Israel, mas para o mundo. Olha a consciência desse espírito chamado Maria. Então, aí Tiago vai falar: agora eu entendo por que ele realiza essas curas, né? Eu quero fazer parte do seu grupo, eu quero estar com eles, quero estar com... Aí Maria fica preocupada, ela diz: olha, eu estou preocupado, eu acho que não, mas se ele é o Messias, ele vai viver na glória, e eu quero estar ao lado dele na glória. Ela falou: mas e se tiver sofrimento? Não, se ele é o Messias, só vai existir glória. Ela falou: aí é que eu estou preocupado com você, porque você não está entendendo que pode haver sofrimento, como nós, né, vimos, né? Só que Tiago não houve argumento que fizesse com que ele desistisse, ele foi. E aí, em Gálatas, tá? 1,19, está lá assim: eu não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então Paulo, na carta aos Gálatas, está falando que viu o Tiago, que era irmão de Jesus, né? Para confirmar que realmente ele foi, e aí passou a ser conhecido como Tiago menor. Entrou no grupo de Jesus e, como se diz na gíria, se deu bem. Ou seja, o que ele passou, né? Aí ela tem um sonho profético, né? Ela preocupada com Tiago, pensando em Jesus, ela de repente adormece e sai do corpo e vai em direção a Torre Antonina, né? Onde era a parte que tinha, acho que é a Torre Antonina mesmo. Bom, e dali ela vai até o Sinédrio. E o que ela estranha é que ela está cheia de guardas, arma e tudo, e ela vai passando e eles não a vê. E ela vai até chegar quando encontra Anás e Caifás tramando a morte de Jesus. Estão lá tramando a morte, e ela ouvindo aquilo tudo, entendeu? E ela vê uma figura diferente, porque ele diz assim: olha, nós temos um infiltrado dentro do grupo deles, e é através desse infiltrado que nós vamos pegá-lo. Ela vê a imagem do infiltrado, mas não conhece. E quando ela vai fazer parte,
se junta às mulheres que acompanhavam Jesus. Aí ela se depara com Judas. Quando ela vê Judas, era justamente um infiltrado que ela viu. Aí ela chega para Jesus e fala assim: olha, você confia nele? Né? Aí ele fala: olha, eles estão tramando com você, eles vão te matar. Aí ele diz: mãe, tudo está caminhando de acordo com a vontade do Pai. E eu, como seu filho, devo obedecê-lo em tudo. Não diz o salmista: o Senhor é meu pastor e não me faltará? Eu creio nessas palavras inspiradas, por isso nada tenho a temer, pois ainda que eu ande pelo vale da morte e das sombras, o Senhor está comigo. Mãe, Judas é um irmão em duras provas, está diante de um desafio que poderá erguê-lo ou destruí-lo. Ele usará o livre-arbítrio e eu respeito o direito de escolha que ele tem. Ela falou: e se a escolha dele for entregá-la ao tempo? Não será a melhor opção, mas só o tempo ensinará a fazer boas escolhas. O que temos que fazer não é nutrir contra ele maus pensamentos, porém orar para que se fortaleça e não caia em pedaços graves. O resto pertence ao Pai, e nós não podemos nem devemos discutir as suas decisões. Bom, ainda tem um personagem. Ainda tem um personagem. Peraí, vamos voltar onde está esse personagem. Decisão de diálogo. Sonho profético. José de Arimateia. É 9 horas que termina? Sim, pode passar. Aí volta, acho que dá. Bom, aí Maria recebe de João um recado que José de Arimateia queria falar com ela. Ela falou: José de Arimateia quer comigo. Ela sabia que José de Arimateia era um homem rico, era um homem de influência, porque ele estava sempre com Pilatos. Ele era conhecido de Pilatos desde a juventude. Então ele e Pilatos tinham uma ligação. Ele tinha livre acesso ao palácio de Pilatos, né? Aí ela falou: Aí João falou assim: não, pode ir, ele é um dos nossos, ele acompanha o mestre. Aí ela foi até Pilatos. Aí Pilatos fala para ela: olha, a senhora como mãe deve chegar junto a Jesus e falar, porque eles estão tramando aqui. Como é que você sabe disso? Nos bastidores aqui da política a gente sabe de tudo. Eles estão tramando, eles vão matá-lo. Eles estão querendo jogar contra o romano para ser uma questão política. Mas se não for por aí, eles também vão pegá-lo de uma outra forma, né? Então a senhora vai, conversa com Jesus, explica para ele. É quando ela explica, né, para Jesus, né? E aí não tem. Nós vimos que Jesus falou para ela: olha, deixa as coisas correrem, como estão correndo, está tudo sob controle. Mas José de Arimateia era aquele seguidor de Jesus que, por exercer um cargo político, ele não se envolvia com isso. Tá? Mas ele seguia Jesus da forma dele. Mas no momento que Jesus foi crucificado, né, em que os apóstolos saíram fora, como se diz na gira, José de Arimateia botou a cara a tapa. Foi lá, entrou no palácio de Pilatos, falou assim: olha, eu quero o corpo. Tomou a frente. Quando todos se afastaram, ele veio na frente. E aí pegou, falou assim: não. Pilatos deu a oportunidade para ele, para pegar o corpo, ele foi e levou o corpo para a sepultura dele, que era Zerinha a sepultura dele. Ele levou o corpo para lá. Então, o personagem Pilatos
Ele conversa com Maria, mas ele, na realidade, é aquele discípulo que, na hora que foi preciso, ele tomou a frente, tomou a rédea das coisas e foi em frente. E aí, 9h em ponto, consegui terminar. Graças a Deus, desculpe ser assim um pouco atropelado, mas foi gostoso. Muito obrigado pela oportunidade.